E aqui ao meu lado está o repórter Leandro Rezende, que nos últimos dias fez um levantamento importante, uma reportagem sobre a participação do PT, Partido dos Trabalhadores, no governo Marcelo Crivella. Como todo mundo sabe, o PT apoiou a reeleição do prefeito Eduardo Paes, o vice-prefeito do Paes era um petista, né? O Adilson Pires. O PT ocupou várias secretarias no governo Eduardo Paes e só rompeu com a prefeitura do Eduardo Paes já no finalzinho do governo por conta aí da discussão do impeachment, enfim. E até agora o PT teve candidata à sucessão do Eduardo Paes, que foi a deputada Jandira Fegali, do PCdoB. O PT não apoiou o Marcelo Crivella. E agora, nessa formação de governo, alguns petistas já entraram no governo Marcelo Crivella, mas parece que não houve nenhuma decisão ainda autorizando isso. Então, uma certa confusão lá no PT, e o Leandro Rezende vai tentar explicar esta confusão e o que está acontecendo. Bom dia, Leandro. Bom dia, Molica. Quem acompanha a política do Rio há mais tempo do que eu, conta que entra governo e sai governo, o PT continua no poder. E aí, o partido fez parte dos 2 mandatos de Eduardo Paes e foi o principal partido da coligação que apoiou a Jandira Fegali do PCdoB nas últimas eleições municipais e agora articula uma eventual participação no governo do prefeito Marcelo Crivella. Pelo menos 3 membros do partido já estão no governo. O principal deles é Eloy Ferreira, ex-ministro da Igualdade Racial no fim do governo do ex-presidente Lula, que é o atual chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Cultura, ocupada por Nilcemar Nogueira. Uma reunião do Diretório Municipal nessa terça, que foi cancelada por falta de quórum, iria decidir qual vai ser, afinal, a posição do partido no governo Crivella. Há uma ala que defende o alinhamento da bancada de vereadores ao bloco de oposição, que é formado pelos vereadores do PSOL, 6 vereadores do PSOL. Quem puxa esse bloco que quer colocar o PT direto na oposição é o vereador Raymond. Mas a outra ala, defendida pelo presidente municipal da legenda, Alexandre Bob, quer que o partido mantenha independência, pelo menos no começo do governo Crivella. O plano, segundo ele, é abrir uma discussão sobre as eleições presidenciais de 2018. O PT, como todo mundo sabe, quer lançar o ex-presidente Lula como candidato e avalia que é importante ter um palanque, um apoio aqui no Rio. Assim, o apoio de Marcelo Crivella é fundamental para essa ideia de lançar o ex-presidente Lula. O grande problema, Morica, é que Crivella votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e seu apoio em 2018 já é questionado por setores do próprio PT, ainda nesse começo de 2017. Nós também temos esse problema interno, nós estamos discutindo muito profundamente. Mas ele também citou o presidente Lula no discurso de saída dele do Senado. Entendeu? Há uma sinalização do Crivella, não sei se você se lembra durante a campanha, ele fez várias sinalizações para o presidente Lula. Se for isso, nós não estamos, vou reafirmar, é a não participação no governo municipal. Nós não estamos discutindo a participação no governo municipal, estamos discutindo o apoio ao presidente Lula em 2018, um projeto de nação no qual o PRB fez parte e ajudou a construir. Está me parecendo, parafraseando Dom Pedro I, é o grito, independência ou cargo! O que se comenta é isso, né, Molica? Que... Rapaz, e essa história do apoio, de jogar para a sucessão do atual presidente Michel Temer, né, para a eleição de 2018, eu lembro quando lá atrás, um ano e pouquinho, quando ainda havia discussão do impeachment, né? E aí o então presidente do PT, o atual presidente do PT do Rio de Janeiro, o Washington Quaquá, que também na época era prefeito de Maricá, ele defendia aqui uma aliança com o PMDB, defendia um acordo com o PMDB aqui no Rio, alegando justamente isso, para cultivar o apoio do PMDB à sucessão da então presidenta Dilma Rousseff, dizendo, não, a presidente Dilma Rousseff vai acabar o mandato dela e precisamos, né, o PT precisa do apoio do PMDB. Aí fez aquela composição, o Quaquá, presidente do PT do Rio, chegou a defender o lançamento do Leonardo Pisciani, do deputado Leonardo Pisciani, para a presidência da Câmara dos Deputados, e no fim das contas, o PMDB do Rio acabou aderindo ao impeachment, foi uma decisão anunciada pelo presidente do PMDB do Rio, o Jorge Pisciani, que foi uma posição muito decisiva naquele momento, naquela tensão ali dos dias de votação na Câmara dos Deputados. Então o PT do Rio
fez todos os salamaleques, todos os carinhos no PMDB do Rio, com essa mesma desculpa do Lula em 2018, e acabou não adiantando nada. Mas enfim, continua aí na reportagem. Não, só sobre esse caso assim, o PT tem uma bancada pequena de vereadores aqui no Rio, são apenas 2, na Alerj também é pequena, mas o partido sempre se preocupa em ter um bom palanque aqui no Rio de Janeiro, justamente para dar sustentação às candidaturas presidenciais. Em 2014, basta a gente lembrar que os 4 candidatos ao governo foram apoiados pela ex-presidente Dilma Rousseff. Ela inclusive, fez campanhas no mesmo dia com Lindbergh Farias, com Antony Garotinho, com Marcelo Crivella e com o atual governador Luiz Fernando Pezão. Ou seja, o PT sempre se preocupa em ter um palanque aqui no Rio de Janeiro. Por isso que a decisão sobre a participação ou não do partido no governo Crivella é uma questão que está sendo articulada pela direção nacional. Um dos membros da direção nacional é o ex-vice-prefeito do Rio, Adilson Pires, e ele indica que existem realmente alguns setores que querem levar o PT para a oposição. A militância, boa parte da militância, quer colocar o PT na oposição a Crivella. Mas, segundo Adilson, a saída por hora é sugerir que quem queira participar do governo Crivella deixe a legenda pelo menos momentaneamente. Qual é a nossa avaliação? O governo Crivella começou tem 20 dias, 20 e poucos dias, né? Nós não vamos tirar uma posição de oposição ao Crivella, enfim, abstrato e tal, teria que ter algum fato concreto. Mas também não há nenhum motivo para a gente decidir estar no governo e participar do governo. Isso não está posto para nós, né? Por isso que essa posição de independência que, no fundo, assim, não tem por que ser hostil ao prefeito assim, gratuitamente, entendeu? Não tem fato objetivo que nos leve a isso hoje. O mais importante membro petista que está na gestão Crivella, Eloy Ferreira, argumentou que é funcionário de carreira da Secretaria Municipal de Cultura. Ele disse que não havia sido informado da reunião que ocorreria ontem e que não foi procurado por ninguém do PT. Não, eu não consigo me recordar ainda se alguém se lembrou, depois que alguém vier falar comigo do Estatuto da Igualdade Racial, das comunidades quilombolas que nós certificamos, da luta para poder combater o racismo, que é a presença de negros e negras no mercado de trabalho, nos meios de comunicação, que ainda é absolutamente insuficiente a quem os desafio, eu vou buscar. Eu não consigo me recordar ainda se alguém se lembrou, depois que alguém vier falar comigo do Estatuto da Igualdade Racial, das comunidades quilombolas que nós certificamos, da luta para poder combater o racismo, que é a presença de negros e negras no mercado de trabalho. Pois é, o ex-ministro Eloy Ferreira, ele argumenta que nunca foi procurado para poder falar sobre as questões de igualdade racial. Ele foi ministro da igualdade racial e que agora está rolando, segundo ele, uma fofoca sobre a eventual saída dele do PT, enfim. Ele disse que tudo é uma discussão embrionária. Mas o que tem o ministro, o trabalho dele como ministro da igualdade racial, das comunidades quilombolas, o que isso tem a ver com o governo Crivella? Eu confesso que eu não entendi uma coisa com a outra, a ligação entre uma coisa e outra. Ele questionou o fato dele só ter sido procurado agora, só ter sido lembrado para falar de uma questão que para ele é menor. A participação dele no governo Crivella, ele lembra que realmente fez um trabalho, foi ministro durante alguns meses no final do governo Lula e questionou o fato de só ter sido lembrado para falar sobre a participação ou não no governo Crivella como membro do PT, enfim. Bem, ele ocupa um cargo público. Quem ocupa um cargo público está sujeito a todo questionamento, está sujeito a aplausos, a vaias e a questionamentos. Eu acho estranho que em nenhum momento aí ele defendeu uma posição. É claro, o PT tem todo o direito de participar do governo Crivella, como tem todo o direito de ser independente, tem todo o direito de fazer oposição. Agora, ele deve uma satisfação aos seus eleitores, né? Os seus eleitores, pessoas que votaram no PT, têm pelo menos o direito de saber o que o partido vai fazer. Se o partido vai apoiar o Crivella, que é legal, uma posição correta, legítima, politicamente, né, admissível, como também fazer oposição. Agora, fica nesse jogo de empurrar, é para dizer, sabe, o PT entrou num processo muito delicado. Não é à toa que elegeu 3 vereadores e o PSOL elegeu 6. Né? Esse espaço tradicional da esquerda do PT aqui do Rio sempre foi um espaço menor, né? O PT nunca conseguiu ser um grande partido aqui no Rio de Janeiro. Pelo visto, está ficando com um espaço ainda menor, cada um indo para o seu lado. Aí a gente vai perguntar, você vai perguntar para ele sobre participação no governo Crivella, ele veio falar do quilombo, da comunidades quilombolas. Eu confesso que eu não entendi, mas enfim,
Eles que se entendam. E vão se entender possivelmente no mês que vem, quando uma nova reunião vai ser marcada para tratar dessa participação ou não do PT no governo Crivella. Molica. Ok, Leandro, muito obrigado. Vamos ver como é que essa história termina.